Alô, alô, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você me está escutando. Aqui fala pastor Tony Alves, desde a Igreja Batista Evangelho da Graça aqui no Santuário, para trazer uma palavra de fé, de esperança e coragem neste momento em que muitas pessoas do mundo sofrem com desânimo, com descorajamento, com tristeza que abunda sobre a terra, instabilidade social e global. Eu quero que você preste atenção agora nesse versículo que eu vou ler, nesse programa chamado A Fé que Vence o Mundo, com o pastor Tony Alves. Olha, está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé em Cristo Jesus nos foi dado para vencer obstáculos, para vencer dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã que está no outro lado, levanta seus olhos para o céu e entenda que existe um Deus que te ama, um Deus poderoso que é capaz de mudar a tua história e o seu destino aqui e eternamente. Irmão, eu quero ler um versículo, meu caro irmão, minha querida irmã que está do outro lado a me ouvir. Vou falar um pouquinho aqui sobre noções gerais do que é a fé. A fé está escrito assim em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé que vence o mundo vem por ouvir a palavra de Deus e não as palavras dos homens, nem promessa de qualquer outra pessoa. A fé vem por ouvir repetidamente a palavra de Deus. A fé vem por ouvir os mesmos versículos, vez após vezes. Então o que é fé, pastor Alves? Qual a importância da gente ter fé em Deus, fé viva? Primeiro de tudo, podemos ler na Bíblia, no livro de Hebreus 11, versículo 6, assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que diligentemente o buscam. Então, repito a leitura, Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam diligentemente. Então, irmão, é necessário que busquemos a Deus com diligência, para termos fé, para agradar a Deus. É essencial para a nossa vitória na terra e garantia de paz eterna. Sabe uma coisa? Deus responde sempre uma oração da fé, mas não responde às orações de dúvidas e incredulidades. E saiba que mais, Deus não responde oração só porque nós oramos. Ele requer que a gente confie nele. Deus não responde, não abençoa, não faz um milagre na vida de qualquer pessoa, a não ser que essa pessoa exerça a sua fé viva no Senhor Jesus Cristo. Pelo facto de você precisar, não vai mover Deus. O que move Deus é a sua fé no que Ele já falou na sua santa e gloriosa palavra. Deus não vai comover com suas necessidades, caro ouvinte. Deus só move pela sua fé. Aliás, na verdade, Deus já comoveu com as suas necessidades, já se sensibilizou com seus problemas há mais de 2025 anos atrás, lá naquela cruz maldita em que o nosso Senhor foi crucificado no alto do Calvário. Ele já se sensibilizou e já resolveu todos os seus problemas quando Jesus, nosso Senhor, o Cristo vivo, morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. O que move Deus é a sua fé nas promessas dele, no que ele já fez na cruz. A fé é uma força que vem do seu espírito humano, dado por Deus como um dom. É uma força do seu espírito que afasta de si os problemas que surgem, que o mundo ou o diabo trazem até si. A fé em Deus é uma força que traz até si tudo que Deus já prometeu e que já providenciou no alto da cruz do Calvário. Eu vou ler mais um versículo para o caro ouvinte entender o que eu estou falando sobre a fé.
Leamos junto, se você tem uma Bíblia, verifica aí Efésios 1, versículo 3, que no mesmo entender da Bíblia, na linguagem básica, compreendemos esta declaração escrita em Efésios 1, versículo 3, pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, irmã que me ouve, enxuga suas lágrimas e entenda que Deus já te abençoou. A palavra já nos abençoou, está no passado. Podíamos dizer assim, então, Efésios 1:3. Deus, o qual já nos abençoou. Não é verdade, irmão? Agora veja bem o que está escrito. Com todas as bênçãos. Quantas, irmãos? Com todas as bênçãos. O que é isto, pastor? O que isso significa? O que isso está a dizer para nós? O que está dizendo Efésios capítulo 1, versículo 3, é que Deus já nos abençoou primeiro. Ele não vai nos abençoar, como muitos falam por aí fora. Deus te abençoa, vai te abençoar. Deus já nos abençoou. A fé funciona quando entendemos isso. Porque já nos abençoou, temos direito às bênçãos de Deus. Com quantas bênçãos, pastor? Com todas as bênçãos que você precisa. Escrito em Efésios 1, versículo 3. E onde é que estão essas bênçãos, se eu já estou abençoado, pastor? Elas estão guardadas nos lugares celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Para que possa compreender melhor o que isto significa das bênçãos estarem guardadas no mundo espiritual, gosto de dar a seguinte ilustração. Presta muita atenção nesta ilustração. Esta ilustração que eu vou dar. Eu tenho um automóvel estacionado na garagem, lá na igreja. Você não vê o automóvel? Pois não, nesse momento não vê. Estás me escutando? O automóvel existe, mas não está visível aos olhos humanos neste momento, de quem está apenas me ouvindo. Ora, as bênçãos de Deus já existem, todas que você precisa, mas não se vê a primeira pelos olhos humanos, pelos 5 sentidos, porque estão no mundo espiritual. É a sua fé, que é a força que Deus te deu no seu espírito, que traz do mundo espiritual para a sua vida material, no mundo natural. Aquilo que Deus já deu, porque Ele já lhe deu tudo que você necessita. É importante que compreenda que a fé é acreditar, compreender, entender que as coisas que você necessita na sua vida atual já existem, já lhe foram dadas e pagas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O Deus Pai providenciou para si tudo o que você e eu necessitamos para o resto da nossa vida. Lá na cruz foi tudo pago, providenciado, isto é, posto numa mesa no mundo espiritual, para que você possa ir lá com a sua fé, buscar essas coisas. E é a sua fé que vai à mesa de Deus, para assim usar essa expressão, buscar o que já é seu e trazer do mundo espiritual para o mundo natural, que não se vê a priori, para o mundo material que é visível e palpável. Eu espero que você me está entendendo. Em outras palavras, a fé é uma força que vem até si, e ela traz tudo que é seu, se você souber como funciona o poder da fé. É isto que eu estou ensinando nessa hora. A fé é uma força que vem até si de Deus, que lhe é acrescentada por ouvir e ouvir as palavras pregadas do Evangelho de Jesus. Repetidamente, ouvindo a palavra, a fé cresce. Os mesmos versículos bíblicos, lendo e sendo lido, traz a fé que vence o mundo, que sai por si, por falar. A fé vem por ouvir e é liberada por falar. Versículo bíblicos, por falar a palavra de Deus com a sua boca. Sai de si uma força que chama a fé em Deus, para ir buscar o que já existe, que é teu. Então, irmão, irmã que me ouve, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé é liberada para operar a seu favor pelas palavras que falas. É uma força que sai da sua boca. Com fé, confessas a palavra de Deus. Pela sua boca, por falar o mesmo que Deus já te disse, a si e a mim.
Irmão, ontem estava a ler uma passagem bíblica maravilhosa que dizia que as coisas de Deus, os pensamentos de Deus são tão mais altos que os nossos. E que a nossa cabeça humana, nossa inteligência humana não compreende tudo sobre Deus. Mas muito irmão lá fora diz assim: os pensamentos de Deus são muito altos, muito mais altos que nós. E nunca vamos entender. Isso não é verdade. Vamos entender sim, porque Deus nos revela a sua palavra. A nós, os seus filhos, os seus segredos. Este é um grande segredo da fé, que o Espírito Santo habita em nós e nos revela a palavra. Sim, tu que me ouves, você pode ver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, na sua vida material, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Se entrar no mundo espiritual, usando a sua fé, este é o desejo de Deus. Há muitos irmãos que, embora estejam salvos, que amam a Deus, que é um cristão, mas vivem uma vida derrotada porque não entendem, porque não sabem o que é verdadeira fé, como se usa a fé. Então, o alvo desta mensagem, deste programa que eu estou começando aqui, Hora da Fé, ou seja, a fé que vence o mundo, com o pastor Tony Alves, é que você entenda, meu irmão, minha irmã, nessa terra temos muitas batalhas, mas fé em Deus vence o mundo. Jesus falou essas palavras aos 2 cegos: creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. O Senhor tocou nos olhos deles. Eles foram curados segundo a sua fé. Então, nesse momento, irmãos, está escrito também em Hebreus 11:3, assim essas palavras: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi enquadrado. Então, significa que Deus, quando Ele fez o mundo, Ele enquadrou, pintou um quadro do que Ele queria ver. Esse quadro está escrito em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo que se vê foi criado pelo invisível. Na sua vida é a mesma coisa. Você não pode ter um quadro negativo e ter uma vida positiva. Não podes vencer na vida se a tua mente tem um quadro negativo. Então precisas mudar o quadro da tua mente com a santa, inerrante palavra de Deus. Irmãos, as palavras que falamos, elas saem do coração, determinam o nosso futuro. Para mudar o teu coração e mudar as palavras que saem, você precisa ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:7, muitas vezes, e deixar que ela mude o teu coração. Então, ao terminar esse programa nesse dia, eu quero desafiar você a me escutar na próxima oportunidade sobre a fé que vence o mundo. Porque existem muitas pessoas que estão salvas, que conhecem um pouco da Bíblia, amam a Deus, mas desconhecem o modo de viver pelo método de Deus. O que eu quero dizer com isto, que tem muitas pessoas que amam Jesus, que dizem que são cristãos, mas que não conseguem viver uma vida vitoriosa e tem muitos problemas na vida e não saem dos seus problemas porque não sabem entrar no mundo da fé. Então o alvo desse programa é despertar em ti o poder da fé que vence o mundo. Pois uma pessoa que conduz mal o automóvel vai ter muitos acidentes nas estradas. E assim são a maioria dos cristãos. Vivem pelos métodos humanos, apesar de são crentes. Então, claro que Deus, quando nós clamamos, Ele nos ajuda. Mas o ideal de Deus é que você viva uma vida bem, com saúde e evitar ter problemas. E como podemos fazer isso? Guiando a nossa vida pelos métodos de Deus, pela palavra de Deus. Então, a fé que vence o mundo não é só um programa, não é só uma mensagem, é um estilo de vida. A vida que consiste em viver pelo método de Deus. Então, continuaremos as próximas entradas desse programa, falando mais como se usa a fé, para que você possa crer e tomar posse de sucesso, da vida, de salvação que Jesus veio te dar, com abundância, por Ele prometeu: quem crê em mim, ainda morto viverá. Então eu oro neste momento, ao terminar esse pequeno podcast, eu peço a Deus que entre na tua vida, na tua casa, meu irmão, minha irmã,
e arranca todo o mal, todo espírito negativismo, espírito de derrota, espírito de incredulidade que esteja operando contra ti, e quebra toda a força maligna que se levanta contra você e contra a sua casa, e te dê luz, salvação e paz. Eu oro em nome de Jesus que o espírito da fé toque em você, e que você decida hoje a mudar o estilo da sua vida para viver a maneira de Deus, uma vida que vence obstáculos, que salta muralhas. Decida hoje a começar a usar a sua fé que vence o mundo para alcançar tudo que Deus já te prometeu, que já é teu em Cristo Jesus. Que Deus tem muitas bênçãos para ti. Eu repito a oração que eu comecei, que está escrita em Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Neste momento, caro ouvinte, recebe o poder da fé na sua vida, no seu coração, e seja um vitorioso. Não desiste, porque Deus falou na sua palavra que existe grande recompensa para aquele que não desiste. Eu vou terminar com uma leitura de um versículo da Bíblia que está escrito em Hebreus 10, versículo 35. Diz assim a santa gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Não abandoneis a vossa confiança, que tem grande recompensa. Então a palavra te diz: não abandone a tua fé, pois ela é sua maior riqueza e terá grande recompensa aqui e na eternidade. Que Deus te abençoe a sua vida, você que me escutou, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.